Nesta conferência, vamos falar da corrupção e das suas consequências, ou seja, a corrupção e quais são as suas consequências. Quanto à corrupção, estrutura e significado. Vamos começar com uma premissa fundamental. Sem um combate sério à corrupção, sem acusações e condenações regulares, ou seja, sem a atuação dos tribunais em tempo útil, nos casos em que se justifique, a democracia é um nome pomposo de qualquer coisa que não existe. Com bens jurídicos, valores e interesses atingidos pela corrupção, a igualdade, a integridade da administração pública e dos tribunais, a livre concorrência econômica, a lealdade institucional, em suma, a democracia não passam de palavras vazias e de uma grande e ilusória utopia. É como se estrutura no essencial a corrupção. A corrupção estrutura-se e desenvolve-se com base numa forma de troca social secreta, através das quais os titulares do poder político ou do poder administrativo traficam de uma maneira ou de outra com o seu poder funcional de decisão ou de influência que tem por causa do exercício das funções. Ou seja, o poder político ou administrativo transforma-se numa mercadoria, objeto de negócio, com fins criminosos de enriquecimento e de poder individual ou de grupos. Trata-se de um desvio dos fins dos poderes públicos para fins individuais e legítimos. Portanto, esta é a configuração da corrupção. Portanto, na sociedade odierna, ela gira sempre em torno dos poderes políticos, públicos e administrativos. E, portanto, como jogo de influências. Portanto, assim, a corrupção atinge bens jurídicos universais, supra-individuais, que correspondem aos valores ideais da ordem social, à segurança e à igualdade, à democracia política e econômica. Portanto, no lugar onde há corrupção, estes valores estão simplesmente banidos. Portanto, onde há corrupção não há igualdade, onde há corrupção não há segurança, onde há corrupção não há democracia e, portanto, não existe política, existe crime. A contaminação da sociedade pela corrupção substitui as regras da igualdade. Okay? Portanto, quando uma sociedade está contaminada com corrupção, portanto, as regras da igualdade estão fora, a livre concorrência está fora, portanto, o concurso público, tudo isto, portanto, é substituído por lobbies e aquilo que os brasileiros chamam caciquismo. Nós não temos uma palavra, em Angola não temos uma palavra muito próxima a essa, mas, portanto, os cachicos. Portanto, nós utilizaríamos os bajuladores, naturalmente. Portanto, os lobbies e os bajuladores, portanto, tomam conta da realidade. Vou tentar explicar aqui que é o lobby. Portanto, os lobbies funcionam em quase todas as sociedades, na política. Às vezes, decisões políticas, portanto, são influenciadas por um lobby, porque há um interesse econômico prevalente. Então, em vez de, portanto, de tomar a decisão em função do bem comum, toma-se a decisão em função de um lobby, portanto, do interesse particular, pode ser de uma multinacional, portanto, e nas sociedades odiernas, e em particular também temos a situação em Angola, muitas vezes, e grande parte das vezes, o poder político é vassalo do poder financeiro. Portanto, quem tem dinheiro manda sobre os políticos portanto, tornam-se vassalos das finanças. Portanto, essa é uma visão mais ou menos daquilo que poderia ser uma visão introdutória da corrupção. Portanto, torna-se inviável qualquer controle efetivo da vida pública e das instituições. Onde há corrupção, portanto, não existe controle efetivo da vida pública e das instituições. Está tudo destruído. Portanto,
aquilo que chamam os informáticos, portanto, seria de reinstalar o sistema operativo, mas apagar tudo, todos os dados e recomeçar. Portanto, com corrupção não se vai a lado nenhum. Vamos ver em que se traduz, portanto, esses ataques aos bens supra-individuais, ao bem comum, quando a corrupção normalmente ataca o bem comum. Mas antes disso, nós vamos ver alguns tipos ou espécies de corrupção. Pronto, é preciso não ter uma visão arcaica da corrupção, como simples troca de favores ou de contrapartidas. A corrupção tradicional do envelope, né? Isso da micha. Micha é corrupção. Okay? A gasosa é corrupção. Portanto, dar um 100 kwanza à polícia é corrupção. Portanto, pagar para fazer qualquer coisa é corrupção. Portanto, para se eliminar a corrupção da nossa sociedade, também tem que se começar a negar estas pequenas atitudes. Portanto, aceitar pagar a um polícia, okay, é corrupção. Aceitar pagar uma micha é corrupção. A gasosa é corrupção. Portanto, nós temos convivido dia a dia com corrupção. Se não eliminarmos isso, portanto, tudo fica gangrenado. Portanto, fica tudo doente. Hoje a corrupção é algo um pouco que vai além disso. Portanto, seja quais forem as formas dominantes, é um fenômeno que se tornou cada vez mais difícil de detectar em razão da sofisticação, da invisibilidade e da diluição do fenômeno no próprio sistema político. Portanto, a corrupção muitas vezes está diluída no próprio sistema político e administrativo, portanto, e em todas as modalidades de crime econômico. Portanto, nós em Angola estamos a viver um momento de crise econômica. Naturalmente, é visível, portanto, no vídeo anterior que falei, portanto, da indiferença, é a Carta dos Bispos, a última Carta dos Bispos Católicos de Angola, portanto, fala da corrupção nesse aspecto, como falta de interesse pelo bem público e, naturalmente, pela falta de moral e ética. Vamos continuar, portanto, a corrupção hoje, em dia, portanto, é uma estrutura quase instrumental e com diversas manifestações, sempre na área da criminalidade econômica. Portanto, essa rede pode ser uma rede nacional ou internacional, mas hoje em dia praticamente toda a criminalidade econômica é de rede internacional. E isso passa pela fraude fiscal, organizada em larga escala, e potenciada pela corrupção e tráfico de influência nas alfândegas, nas finanças e na banca, nas forças policiais e outros serviços administrativos. Portanto, em Angola é evidente, portanto, que existem jogos políticos, portanto, existem essa história, por exemplo, de falar, de se dizerem ordens superiores. Portanto, ordem superior representa alguma estrutura que pode significar corrupção. Portanto, alguém, um poder forte, que vai condicionar outros poderes pequenos. Portanto, esses poderes pequenos, corruptos como um poder forte, vão seguindo, portanto, essa história de ordens superiores. É tudo uma estrutura, uma rede que, portanto, faz suspeitar a existência de corrupção no nosso sistema político-administrativo nacional. Que, portanto, requer hoje uma grande reflexão e uma decisão séria. Portanto, em todos esses casos, estamos perante redes internacionais poderosas, estruturadas hierarquicamente, que operam através de empresas legais de fachada e branqueiam os seus lucros fabulosos através de atividades supostamente lícitas. Nós vemos sempre que há um problema num banco português, por exemplo, há problema em Angola. Há um problema num banco em Angola, há problema em Portugal. Portanto, com certeza, alguma coisa não vai bem. Portanto, Angola acusa Portugal, Angola acusa Portugal, Portugal acusa Angola. Portanto, há já obras com títulos bastante interessantes. Por exemplo, em Portugal saiu um livro cujo título é Os Donos Angolanos de Portugal. Naturalmente, este livro trata dos assuntos de corrupção. Portanto, na administração pública e no poder local, algumas modalidades dominantes de corrupção são o tráfico de influências, venda de decisões políticas, administrativas, ingerência na administração pública e nas empresas públicas ou privadas.
O jeito nas contratações, a micha que nasce daí, portanto, nas contratações públicas, portanto, os padrinhos, o nepotismo, que os bispos também falam na sua carta, portanto, o desvio dos fundos públicos para fins privados e partidários, é a utilização das autarquias. Aqui vamos usar a autarquia no sentido de poder absoluto. Portanto, uma autarquia, portanto, é um governo em que uma pessoa ou um grupo de pessoas concentra o poder sobre uma nação. A autarquia é um Estado que tem total autonomia sobre si próprio e autossuficiente. Portanto, essa é uma palavra grega, portanto, que mostra, portanto, uma estrutura que tem poder sobre tudo. Portanto, nós, por exemplo, em Angola, nesse momento estamos numa situação mais ou menos disso que poderíamos os gregos chamar autarquia. Os gregos chamam autarquia isto. Ok, não se pode manifestar porque alguém vai pensar que há um golpe de Estado. E porque alguém vai pensar que há guerra. Portanto, no fundo, o que é que fica? Você faz a eleição, vota nos teus governantes, mas, no fundo, você entrega o teu destino. Isto não é democracia. Democracia, portanto, a democracia tem estrutura tanto de vigilância. Não, quando os eleitores votam, não estão a entregar o seu destino às mãos de um grupinho. Então é isto, portanto, nessas estruturas, portanto, o que é que acontece? A bajulação, o caciquismo que chamam os brasileiros, substitui o mérito, a competência, que são a base da livre concorrência. No fundo, os bajuladores substituem o mercado livre com todos os males crônicos que o fenômeno arrasta consigo. Pronto, as nomeações para os cargos, muitas vezes não são por competência. Nós já ultimamente assistimos a algumas nomeações, ok, há razões políticas, mas se vê, você está em crise, tem crise econômica, bancária, e é nomeado uma pessoa sem experiência bancária para resolver uma crise. Por exemplo, é um exemplo que podemos ver, ok, naturalmente haverá justificações, não sei o que mais, ok, uma pessoa estuda direito, entretanto vai fazer o trabalho de um gestor bancário. São outros tantos exemplos, temos também isso no Ministério da Indústria, portanto, uma pessoa sem experiência que vai fazer a indústria têxtil. São várias coisinhas que vamos vendo, tanto que deixam suspeita de existência de corrupção no nosso sistema público e político. Existem outras histórias, outras estruturas outras tipologias de corrupção. A corrupção associada à fraude e à evasão fiscal. A corrupção é instrumental da fraude internacional ou do crime financeiro internacional e simultaneamente é potenciada por isto. Por exemplo, atualmente se começou a falar da taxa de lixo, mas o nível de organização ou desorganização que existe, naturalmente ia fazer o que aquelas pessoas que podem, os poderosos generais que temos aí no país, deputados, eventualmente seriam as primeiras pessoas isentas dessa taxa, porque esses nunca pagam absolutamente nada, porque é só influência. E o povo descalço é aquele que seria obrigado tanto a este tipo de taxas, porque os jogos de influência é que mandam. Portanto, isso é uma tipologia de criminalidade mais danosa e crescente e de respeito à corrupção associada ao contrabando organizado do álcool, do tabaco, do combustível, da fraude fiscal, da prostituição. Por exemplo, em Angola começa a se falar da prostituição de luxo. Portanto, a prostituição de luxo não é feita por gente pobre. Alguém, tanto poderoso, tem isto. A corrupção da administração fiscal, nas forças policiais, no futebol, em tudo. Portanto, as coisas, portanto, onde há corrupção, as coisas não funcionam. Portanto, em Angola nós temos, por exemplo, o Tribunal de Contas. Portanto, há muito tempo que se fala de corrupção em Angola e o Tribunal de Contas ainda não conseguiu encontrar nenhum corrupto. Existe, portanto, o Departamento Nacional da Investigação Criminal, que conseguiu, portanto, adivinhar as intenções dos 17 jovens, portanto, que dá uma coisa, mas não conseguem, portanto, adivinhar, encontrar nenhum corrupto e que tenha alterado a ordem, portanto, econômica em Angola. Portanto, é um trabalho que há a se fazer. Portanto, em Angola nós temos diversos tipos de corrupções. Temos corrupção na saúde, houve dinheiro que desapareceu e as pessoas estão a morrer hoje. Corrupção no ensino,
corrupção nas forças policiais, corrupção na administração fiscal, nas finanças e corrupção um pouquinho por todo lado. Portanto, corrupção na política e nas autoridades nacionais. Portanto, que se estrutura num favorecimento indevido de certas empresas. Nessa altura do campeonato, o país está em crise, entretanto, há empresas que estão a prosperar, há empresas que estão a ser abertas, há empresas, portanto, o país não tem dinheiro, entretanto, há projetos que estão a ser concluídos, com algum dinheiro, com certeza. Qual é, portanto, vamos na segunda parte final da nossa conferência, qual é a consequência da corrupção? Qual é o resultado? Vários estudos apontam isto, tanto é uma evidência entre os países que os níveis mais elevados de corrupção estão associados aos mais baixos níveis de desenvolvimento econômico e aos mais baixos níveis do rendimento per capita. Aparentemente, os países mais limpos atraem mais investimentos estrangeiros, uma vez que a corrupção aumenta os custos das multinacionais. Na realidade, a corrupção é uma forma de extorsão, é um assalto aos dinheiros públicos. Corrupção é assalto aos bens públicos. A corrupção ainda, segundo muitos estudos e cálculos, pode custar aos estados, ou aos estados, qualquer coisa que chega a ser o 20 ou 20% dos orçamentos anuais. Portanto, tudo, 20% do orçamento anual, geralmente acaba indo para a corrupção. Em consequência, este tipo de corrupção tem um impacto negativo no crescimento econômico. Podemos afirmar, de forma simplista, mas verdadeira, que quanto mais corrupção, menos desenvolvimento econômico. Portanto, em Angola temos muitas perguntas não respondidas. Até 2013 se falava sempre de crescimento econômico, até 2014 ainda se falava de crescimento econômico. E no ano, portanto, 2015, tudo desapareceu. Portanto, de crescimento foi-se para zero. É absolutamente algo estranho. Existe o Fundo Soberano, que também, portanto, numa altura de crise, parece que já não existe. Ou se existe, não sei para onde, não se sabe em que está a ser aplicado. Mas, em todo caso, o Fundo Soberano parece estar com algum problema. Portanto, tudo isto pode ser simplesmente consequência de uma doença chamada corrupção. A corrupção ataca o orçamento nacional e das comunidades, com a fraude, a evasão fiscal em larga escala, o branqueamento de capitais, ataca o orçamento das empresas, como corrupção privada, coloca em risco a livre concorrência econômica, a democracia política fica em risco no meio da corrupção. A sua danosidade social tem vindo a aumentar uma vez que se dilui no sistema político, administrativo e judicial. E os crimes próprios dos funcionários públicos surgem associados a todas as modalidades de fraude fiscal. Portanto, no Ministério, por exemplo, temos o caso evidente do Ministério, não bem do Ministério da Saúde, mas, portanto, dos 4 milhões ou bilhões que desapareceram para a saúde. Temos bancos, tem essas histórias de funcionários, diretores que fugiram ou orquestraram, portanto, assalto aos próprios bancos. Portanto, isso tudo se traduz numa macrodelinquência financeira, tráfico de pessoas e de menores. Em Angola já temos com esse fenômeno de tráfico de crianças. Portanto, num país africano, isto é muito grave, tráfico de pessoas. Tráfico de influências organizado, toda espécie de criminalidade econômica financeira transnacional organizada com recursos aos meios informáticos, mas em Angola não é meio informático, é mesmo à mão. E, portanto, essa é a criminalidade dos poderosos. O que é que o povo pode fazer? Vai ser o FMI a eliminar a corrupção em Angola? Vai ser uma organização internacional a eliminar a corrupção em Angola? São perguntas a serem respondidas. Portanto, o fenômeno da corrupção em Angola está cada vez mais acentuado por causa da falta de reação adequada dos tribunais, do déficit de condenação na espécie de criminalidade. Portanto, nossos tribunais parecem hoje estar a perseguir só questões políticas.
Porque os tribunais, o Departamento Nacional de Investigação Criminal, creio eu, tanto que tem a responsabilidade de investigar qualquer suspeita. E, naturalmente, se há independência de poderes e também, portanto, de notificar as pessoas. Em todo caso, vemos que só os pobres são criminosos. E todos os poderosos no país, em Angola, são todos limpos. Ou até que, portanto, não interesse mais ao sistema. Portanto, é de notar que a corrupção e o crime econômico financeiro alimenta-se do desvio de regras, das regras perfeitamente integrado e legitimado pelo sistema. Em Angola já começa o problema, portanto, da ocupação de terrenos do povo, populações que vivem em lugares há mais de séculos, portanto, estão a ser retirados a favor, portanto, de pessoas com dinheiro. Isto também, portanto, é fruto de uma estrutura corrupta. A grande corrupção sistemática não está à margem do regime político-administrativo. Portanto, no dia 4 de abril, portanto, o bureau político do MPLA, por exemplo, escreveu uma mensagem em que falava, portanto, de gestão danosa do erário público. Portanto, é reconhecido, portanto, até pelo partido no poder, que há corrupção grave em Angola. Portanto, esse sistema convive, a corrupção convive em simbiose com o sistema político-administrativo e dele se alimenta. Ou seja, a corrupção aproveita-se, portanto, das fraquezas do sistema administrativo político, infiltra-se no seu interior. Portanto, aí se origina uma política institucional de tolerância, cultura de corrupção, que é caracterizada fundamentalmente por uma mentalidade incapaz de distinguir ou mesmo diferenciar o que é público e o que é privado. Essa espécie de corrupção endêmica, crônica, não está ao lado do sistema, mas, como já afirmamos, alimenta-se dele e é produto do sistema político-administrativo, essa corrupção que se vive em Angola. E, portanto, combina-se em perfeição com todo o sistema de fraude, no coração da fraude e do branqueamento dos proveitos desta criminalidade invisível e poderosa. Por tudo isto, a única atitude que interessa é a tolerância zero em relação à corrupção. Portanto, aqui vai um apelo particular aos bispos católicos de Angola, aos líderes de várias igrejas. Portanto, é tempo de parar com a letargia, tempo de parar com um silêncio cúmplice, diríamos assim, da situação grave que se vive no país. Os bispos católicos escreveram efetivamente um documento diagnóstico, um documento com sugestões, mas desse documento parece que não se está a ir lá. É preciso alçar a voz, portanto, levantar a voz e denunciar a situação de crime que se vive em Angola. É bom lembrar, nesta matéria, que as facilidades de hoje são a corrupção de amanhã. Por isso, se torna essencial neste quadro o bom funcionamento dos tribunais, do Ministério Público e da Polícia Criminal, portanto, do Departamento Nacional de Investigação Criminal. Portanto, o Departamento de Investigação Criminal, portanto, devia também começar a ocupar-se dos crimes de caráter econômico internacional que tem. Portanto, tem que saber para onde foi o dinheiro do país. O sistema educativo não funciona. Ou seja, a educação não funciona. Saúde não funciona. Okay? A agricultura não funciona. De fato, foram construídas centralidades. As estradas estão estragadas, portanto, a pergunta é, e o dinheiro do país? Angola é um país extremamente rico. Isto é indiscutível. Mas é estranho que a riqueza produza pobreza. O verdadeiro problema a resolver pelo Poder Judiciário é investigar, acusar, punir os verdadeiros culpados. Portanto, deve-se deixar de perder tempo com coisas que não interessam ao público.
Estamos a assistir há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo, essa história dos 15 mais 2. Eu honestamente me pergunto, que interesse tem? É verdade, naturalmente o tribunal tem que trabalhar independente, mas naturalmente o tribunal não deve andar contra aquilo que é que são os valores sociais. Portanto, é um julgamento mediatizado, como nunca houve. Entretanto, no município de Caluquembe foram baleados 3 estudantes e isso nem é assunto. Nem é assunto. E, portanto, julgam-se e condenam-se pessoas que, eventualmente, supõe-se, ou se quer que tivessem essas intenções de realizar um golpe de Estado, que na história nunca houve nenhum golpe de Estado sem armas. Portanto, é um assunto bastante discutível. O verdadeiro, digamos, é isto. Numa justiça, nenhuma justiça é absolutamente perfeita, mas ao menos, quando funciona, baliza o caminho e elimina algumas impurezas. O nosso grande problema é que quase não há condenações efetivas neste tipo de criminalidade. É o problema de um sistema processual penal reativo, burocrático, hierarquizado, adormecido no passado. Não sei o que é que se passa, naturalmente os juristas saberão classificar o que é que se passa com o nosso sistema. Portanto, mas o resultado que temos é isto: desigualdade injustificada na aplicação da justiça, com perdas graves para os valores da democracia, a relativa impunidade do crime econômico financeiro, não incluindo a corrupção e o branqueamento de proventos. Significa também a degradação dos principais fundamentos de uma sociedade democrática. A degradação do princípio de livre concorrência na economia, do princípio da igualdade, do princípio da justiça fiscal, que são, portanto, um incentivo para os senhores do crime. Portanto, o lixo, saúde, tudo isso, portanto, pode ser simplesmente consequência de um sistema, portanto, penetrado e compenetrado de corrupção. Era preciso, portanto, começar a reagir à corrupção. E, honestamente, hoje se fala da intervenção do Fundo Monetário Internacional, mas é importante também olhar para a história. A pergunta é simples: em que país é que o Fundo Monetário Internacional interveio e resolveu o problema? O caso de Portugal, Itália e Grécia, parece que as questões foram agravadas. Porque, na realidade, o Fundo Monetário Internacional não é uma ONG, não é uma organização humanitária. Portanto, representa interesses econômicos. E onde existem interesses econômicos, portanto, nada exclui a existência de interesses perversos. Portanto, o problema econômico de Angola não se resolve com o Fundo Monetário Internacional. Isto é mais do que evidente, os economistas naturalmente terão uma palavra, mas é mais do que evidente que a primeira coisa a atacar no nosso país é a corrupção. Portanto, no próximo vídeo, na próxima conferência, no próximo vídeo, vamos falar do lixo. Obrigado.